Fala, torcedores do Brasil. Eu sou Robson Luiz, Matheus Quaresma, Elton Vieira. Nós somos do canal Apenas Torcedores. Estamos estreando no YouTube hoje, nosso primeiro vídeo. Curta nosso vídeo, siga o nosso canal, compartilhe, dê aquela força, porque a gente quer crescer, a gente quer trazer informação para vocês, a gente depende de vocês para ajudar a gente, tá? O primeiro assunto é a final do estadual entre Flamengo e Fluminense. A gente vai trazer um compilado, um videozinho falando sobre um pouco do Flamengo, um pouco do Fluminense, basicamente as situações de Arrascaeta e Marcelo. Depois a gente volta, aí a gente comenta, a gente fala o que a gente acha da final, o que a gente prevê do que pode acontecer e de quem é favorito, quem não é, escalações e por aí vai. Tá bom? A gente também tem páginas no Instagram, tem páginas no Twitter, tá? Tem uma promoção no Instagram, quem quiser entrar lá e seguir a gente é só partir lá. A promoção ganha uma camisa do seu clube de coração. Óbvio que não precisa ser do time que está na final. Qualquer torcedor está concorrendo, tá bom? Então vamos pro vídeo, daqui a pouco a gente volta para ver aí sobre a final. Boa tarde você, Bubu, Zé. Ontem a gente já conversava sobre os motivos que nos indicavam que a gente falava que o Arrascaeta não jogaria o primeiro jogo da final. Não treina, não tem condição, tinha um problema, a gente conversava inclusive depois. O problema era muito grave, era uma questão de extensão. Por isso que me chama muita atenção a entrevista do Marcos Braz ontem, né? Lá no sorteio da Copa do Brasil, valorizando o tempo, dizendo que deu oxigenada, que estava muito bem. Não, o Flamengo já sabia desde a segunda-feira após o jogo contra o Vasco que a situação do Arrascaeta era muito delicada, porque não se tratava de um leve estiramento, não se tratava de uma recuperação rápida, não se tratava de algo que em 2 semanas pudesse ser corrigido ali para a final. Se tratava de um estiramento muscular no adutor da coxa esquerda de grau 3, com muita gente que a gente conversava falava assim, Pedro, é quase grau 4, porque... Nossa! O músculo, o grau 3 é quando você tem mais 50% do músculo comprometido, lesionado, deteriorado. E falaram, é muito mais 50%. É algo que, como eles chamam lá no jargão popular, internamente, é quase no osso. E aí, o que é que vai acontecer com o Flamengo sem o Arrascaeta? Primeira coisa, um jogo coletivo melhor depois de tanto tempo de paralisação. Essa é a primeira questão. Segundo... Eu tô louco pra ver isso. Segundo... Sem o Arrascaeta, você acredita num jogo coletivo melhor ou é pelo tempo que ficou parado? Não, pelo tempo que ficou parado. Segundo, se olhar individualmente, o Flamengo ainda tem jogadores melhores que os do Fluminense, apesar do Fluminense ter produzido no futebol até agora melhor mas me parece que nos últimos 10 jogos isso não tem correspondido à realidade. Essa temporada, do início até agora. Não, entre os dois, dos últimos 10 jogos, essa não é uma realidade. Onde o Arrasca vai ficar fora num primeiro momento, né? Num primeiro momento. Então vamos lá. Tem a decisão do Campeonato Carioca, jogos de ida e volta esse final de semana e o outro. No meio disso tem a Libertadores, a estreia contra o Alcas, tá? Aí depois tem a Copa do Brasil contra o Maringá. Tem estreia no Campeonato Brasileiro contra o Coritiba. Tem Libertadores de novo no Blense. Aí tem o Internacional pelo Brasileiro. Jogo de volta pela Copa do Brasil contra o Maringá. E Campeonato Brasileiro, o clássico contra o Botafogo. Então aí são 9 jogos. Olhando assim, eu te digo, dá para sobreviver sem o Arrascaeta, mas tem uma decisão do Carioca ali importantíssima. Marcelo falou, é isso? Tá preparado? Vamos lá, então. Então, tá sendo muito bom. Já tô há mais de 2 semanas, né? Tô 2 semanas e meia já. Tô muito feliz, a evolução tá sendo ótima, tô me sentindo muito bem. Estou motivado, estou com muita vontade de estrear logo pelo Fluminense, botar a camisa do Fluminense de jogo. Está sendo muito legal voltar à minha casa, né? E estar podendo treinar, reencontrar meus amigos também. A gente sabe que para ganhar uma competição assim, a gente não tem que escolher adversário, a gente não tem que pensar se o adversário é forte, se o adversário é fraco, se tem mais chance de ganhar ou não. A gente tem que fazer o nosso jogo, o nosso treinamento, a nossa característica e chegar para jogar e ganhar. Muito bom. Fiquei muito feliz de que fosse ele, né, o treinador do Fluminense, quando eu estivesse voltando para casa. É um profissional maravilhoso, é um cara que entende muito bem o futebol e estou muito feliz de poder trabalhar com ele. Já já o Pedro Ivo vai trazer informações sobre Bruno Henrique. Aí são boas informações para o torcedor do Flamengo, né? Coloca já o Marcelo no Fla-Flu, é isso? E pra mim é lateral esquerdo. Coloca o lateral esquerdo. Já joga sabadão. Eu sei que agora? todo mundo diz, não, porque é o Marcelo, estrela mundial, Real Madrid, camisa 10, joga no meio, arma tal, ele é bom do meio pra frente.
pelo time do Fluminense, que já tá meio que azeitadinho, e a gente vê a escalação e falava já na época da final do Taça Guanabara, o lugar pra ele entrar pura e simplesmente é na lateral esquerda. Depois pra frente você vê, se vê necessidade. Do contrário, ele vai bater ali com o Ganso, né, que é um cara que vai bem na armação, né, então o Fluminense joga com 3 caras de frente, né, ali, né, com 2 homens mais abertos. Dá tranquilamente pra ele fazer esse papel aqui e armar o time de trás. O Felipe Luiz, que também é um lateral esquerdo de nível de seleção, um europeu, com sucesso, veio aqui, faz às vezes um terceiro zagueiro, às vezes arma o time como se fosse uma espécie de um volante ali. Então dá pro Marcelo fazer isso aí. Tecnicamente, é difícil ter um jogador hoje no futebol brasileiro melhor que o Marcelo, né? Tem videozinho só de dominada dele, né? Então você acha assim, poxa, mas que pecado, você vai trancar ele na lateral esquerda? É um pouco o que o Daniel Alves passava no São Paulo, né? Pra muita gente, o time de São Paulo era meia boca. Como é que você vai ter um lateral como o Daniel Alves? Se deixar ele na lateral direito, você vai limitar. Eu não vejo dessa forma. Pra mim, eu acho que ele pode acrescentar, agregar ainda. Informação, que é a opinião dele. Gente, Eu acho que eu já sou a favor do contrário. Coloca pra jogar, se não aguentar, tira. Ele tá 2 semanas treinando ali, ele disse que tá 2 semanas. Eu também. Tô contigo, hein, Dani? Eu digo sempre uma acho frase, que ele jogador vai pro jogo, bom bota pra jogar. É isso. Se ele jogar nos 50 minutos, tá bom. Se jogar 45, tá bom. Porque se você botar o jogador bom no banco, o cara aqui fica atrás do banco. Bota o Marcelo. Cadê o Marcelo? E você não vai botar o Marcelo? E aí, Diniz? Cadê o Marcelo? E aí, Diniz? Você vai deixar o Marcelo no banco? É um tormento pro treinador. Bota pra jogar. Mas professor, sabe que o 45, minha perna... Boa, legal. Vou mudar. Só isso. O jogador bom joga. Na minha opinião, né? Eu sempre tenho essa visão. Porque jogador bom no banco é problema pro treinador. E ele não estava tanto tempo sem jogar assim quando chegou. E agora está com 2 semanas. Eu acho que ele, para aguentar um tempo que seja, ele... Agora, o que eu estou curioso é como será... Acho que é uma final, né, Mauro? Se não fosse a final... Não, mas a questão toda é que é o Marcelo, né? Também ele tem um peso danado, não estamos falando de qualquer jogador. Então, galera, voltamos aí. A gente viu o videozinho, né? Eles falando do Arrascaeta, falando do Marcelo. Mas... hoje tivemos uma notícia, ontem, né, o pessoal falando que Everton Ribeiro. Hoje já apareceu a notícia que poderia ser o Cebolinha, o substituto da Arrascaeta. Porém, fui pesquisar agora, o GE falou que deve ser realmente o Everton Ribeiro. Tá? Vamos começar a falar do Fluminense, que tá tranquilo, tá numa maré boa, não tem muitos problemas. Eu acho que em relação ao Fluminense, o maior assunto é realmente se o Marcelo vai ou não a jogo. Já sabemos que não vai. Vou passar a escalação do Fluminense agora para vocês, a provável escalação, né, claro. Mas ele está relacionado, ele pode jogar. O Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel, Nino, David Braz e Alexandre, André, Martinelli, Ganso, Arias, Cano e Keno. Ou seja, o time que tá voando pra galera, o time que meteu 7 no Volta Redonda, o time que tá indo bem na Copa do Brasil. Então eu acho que o Fluminense realmente não tem muito problema pro clássico. Na minha opinião, favorito, mas vou passar as palavras para os nossos amigos aqui para ver o que eles acham. Fala aí, galera. O momento do Fluminense é muito mais confortável, né? Tá no oba-oba agora do Marcelo, a chegada do Marcelo, né? O grande craque. E a grande complicação do Fluminense talvez seja só o Fernando Diniz não ter nenhum título. Pode ser o que pese assim, mas o Fluminense é completo favorito para esse duelo aí. Fla-Flu é sempre um duelo muito equilibrado, né? Historicamente. É lógico que o Fluminense vive um momento melhor do que o Flamengo. Ainda mais o Flamengo sem seu principal jogador, na minha opinião, que é o Arrascaeta. Mas, assim, mesmo o Fluminense vivendo um momento muito bom e melhor do que o Flamengo ainda tem grandes jogadores, tem um banco de reservas com muitos bons jogadores e que pode aí equilibrar a partida e, de repente, a qualidade individual de cada jogador sobressair nesse momento. Com certeza. Em relação ao Flamengo, galera, o provável time é Santos, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio ou Davi Luiz e Léo Pereira, né? Então, ele tem 4 zagueiros para 3 vagas. Aí Varela, aí o GE aponta pra gente que pode ser o Cebolinha no lugar do Varela.
posição que o Cebolinha jogou, né? Contra o Vasco, que não deu muito É um certo. absurdo, né? Botar Né? Cebolinha Não deu muito ponta certo, direita. isso é verdade. Thiago Maia, Jefferson, Ribeiro, Ayrton Lucas, Gabigol e Pedro. Né? O Flamengo ainda tá naquela de sem saber o que vai, se vai dar certo, se não vai dar certo. E temos aí acho que o assunto da semana pro clube é a lesão da Arrascaeta. Não pela lesão em si, né? Porque jogadores se machucam, mas é pelo histórico da lesão. O clube forçou, sem precisar forçar, essa que é a verdade, né? Eu acho que não precisaria forçar para ganhar um estadual. E como o Ivo falou ali, o negócio é gravíssimo, né? O negócio está no nível 3, alguns falam que até nível 4. Então, pelo menos um mês o Arrascaeta fica fora. O que vocês acham dessa lesão? Na minha opinião, mais culpa do clube do que propriamente do atleta. Tudo bem que ele também é ser humano, ele também poderia dizer, ó, não tem condições. Mas forçaram e estourou. O próprio departamento médico do Flamengo já tem levado há um tempo já essa fama de comprometer alguns jogadores, de a imprudência, né? De estado físico dos jogadores. Então é uma imprudência do departamento médico do Flamengo e vai fazer falta. O Flamengo vai ter jogos importantes e o Arrascaeta vai fazer muita falta, porque é uma peça fundamental no time. A sorte do Flamengo é que não tem jogos tão difíceis assim pela frente, né? Vai difíceis mesmo nesse calendário aí que provavelmente o Arrascaeta vai ficar fora. É a partida contra o Fluminense na final do estadual e o Internacional no Brasileiro. Fora isso, vai pegar o Aucas, o Nublense, vai enfrentar o Maringá na Copa do Brasil. Então, assim, menos mal que não vai ser em jogos assim importantes. O jogo mais importante na minha visão é esse jogo mesmo contra o Fluminense, que caso o Flamengo não consiga o título, acho que vai acontecer muito barulho lá no Ninho do Urubu e a torcida vai ficar furiosa caso o Flamengo não ganhe esse Carioca. Os adversários são fracos, né? Mas tem um poder aquisitivo bem menor, né? O elenco nem se compara com o do Flamengo, mas o jeito que o Flamengo tá jogando hoje, esses jogos podem se tornar difíceis. A forma que o futebol do Flamengo vem sendo demonstrado nesse início de ano, esses jogos com times mais fracos, que poderiam ser jogos fáceis, pode se tornar difícil continuar esse desempenho. Vamos passar aqui rapidinho esses jogos. Eu acho particularmente que mesmo jogando mal, é para somar pontos em quase todos eles. Só mesmo a final e provavelmente o Inter, que são os mais difíceis, pelo menos na minha opinião. Entre os jogos tem o Aucas pela Libertadores, depois o Maringá pela Copa do Brasil, o Curitiba já estreando no Brasileiro. A gente não vai falar nesse vídeo agora por uma questão apenas de trabalho do vídeo, mas Bruno Henrique deve voltar nesse jogo, né? Ele está sendo preparado para voltar nesse jogo. Então vamos voltar aí com o Bruno Henrique, vamos ver se ele vai voltar com aquela arrancada, com o futebol que consagrou ele em 2019, 20 e 21. Tem o Nublense pela Libertadores, o Inter, que na minha opinião é o único jogo cascudo nessa sequência, Maringá e Botafogo, né? Óbvio que isso aqui é só uma projeção, né? A gente pode ficar aí sem Arrascaeta por mais tempo, né? Isso aqui é só o certo. Se a lesão não curar, se a lesão não sarar, a gente vai ficar sem o argentino, hein? Sem o uruguaio por mais tempo. E são 4 competições em um mês, né? 4 competições diferentes. Agora é isso, o calendário brasileiro é isso. Para quem tem estadual, tem que sofrer com isso, tá? Galera, tem a figurinha aí do lado, tem a informação nossa do lado aí, né? Só por curiosidade, essa é a 13ª vez que os clubes decidem o estadual, né? Por curiosidade, cada um já ganhou 6 vezes. E agora é o tiratema. Então, alguém vai passar, não tem jeito. O Flamengo foi campeão em 63, 72, 91, 2017, 2020 e 2021. O Fluminense ganhou em 36, 41, 73, 84, 95, com aquele gol do barriga do Renato Gaúcho. E 2022, ano passado, o Fluminense busca o bicampeonato. Tudo bom, galera? Vamos terminar o vídeo aqui. O nosso primeiro vídeo do canal, tá? Desculpa qualquer coisa, que a galera meio dura ainda em frente às câmeras. O link dos vídeos da ESPN estão na descrição do vídeo. E também na descrição do vídeo vai estar o link das nossas
páginas das nossas redes sociais, Twitter e Instagram. Obrigado por tudo, a gente se vê na próxima.